Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 4 de agosto de 2021, quarta-feira. Estamos aqui para mais uma palavra para nos edificar, nos fortalecer, nos animar e alimentar o nosso espírito. Quero agradecer a todos que já se inscreveram no canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva, nos ajude. É importante a sua inscrição, é importante também que você dê o seu like ou o seu dislike, que você comente, é importantíssimo isso porque se analisa para a plataforma, o algoritmo reconhece, né, que está tendo interatividade no nosso canal, isso significa aceitação e aí eles recomendam a administração para as pessoas que estão buscando, interessadas em assunto semelhante. Quero agradecer as pessoas que têm comentado. Se eu esquecer alguém aqui, me perdoe. Quero agradecer a Lucijane, Raíssa, Bebel, Norma, Clarice, Pastora Celina, Patrícia Della Célia, muitos outros que comentaram aí no canal, nas mensagens anteriores. Continuem, porque isso é importante. Se você também tem alegria no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus, por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, os dados da conta e a chave do Pix estão aqui na descrição do vídeo. Você pode enviar a sua contribuição, que vai ser de grande valia para nós. Amém? Dito isso, vamos à palavra de hoje. Hebreus capítulo 4, do versículo 1 ao 3, diz assim: Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Palavra forte, palavra tremenda. Eu quero repetir, e quero parafrasear aqui o autor de Hebreus. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Nós, porém, que cremos, não tememos. Nós, porém, que cremos, nos mantemos firmes e estáveis diante das circunstâncias contrárias. Repita isso comigo, querido. Diga: eu que temo, eu que creio, já entrei no descanso de Deus. Eu que creio, eu não temo. Eu que creio, me mantenho firme e estável diante das circunstâncias contrárias. Amém, queridos? Não importam as informações que chegam pelos sentidos. Nós cremos, nós descansamos, nós não tememos, nós avançamos com Deus. Amém? Em Marcos capítulo 5, do versículo 35 ao 36, fala aquele episódio da filha de Jairo, diz assim: Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, sem dar atenção, sem dar importância a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Jesus, queridos, Jesus sempre estável na palavra, sempre estável no Pai. Ele mostra que nós não precisamos temer as circunstâncias. Não existe impossível para Deus, querido, mesmo diante das impossibilidades que as circunstâncias nos mostram. Não existe impossível para Deus. Em Marcos capítulo 9, a gente vê outro episódio, do versículo 21 ao 23, perguntou Jesus àquele menino que se debatia sempre, não tinha quem controlasse ele. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Marcos capítulo 9, a partir do versículo 21. E o pai disse: desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus respondeu: se podes, eu que estou repetindo, queridos. Jesus só falou uma vez. Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Quando nós, queridos, não duvidamos, nós abrimos a possibilidade da fé se materializar. Quem crê, toma posse da promessa, querido. Quem crê, se mantém firme, estável diante da circunstância contrária. Agindo assim, querido, nem o inimigo e nem as circunstâncias roubam o fruto da nossa fé. Amém? Nós precisamos ter essa convicção por dentro,
que não existe impossível para Deus, que Deus pode todas as coisas. E a gente fica firme com a palavra. Não deixa que os nossos lábios, eles anulem a nossa fé, falando contrariamente ao que a palavra de Deus diz. E aí a gente fica firme e a gente vai até a vitória. Marcos capítulo 11, a partir do versículo 20, aquele episódio da figueira, Jesus diz: E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus. Ou, algumas traduções diz: Tende a mesma fé, ou a fé do tipo de Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Quando cremos, queridos, nós vemos a glória de Deus. Porque quando nós nos mantemos na posição de fé, firmes com a palavra, firmes com Deus, Deus faz, querido. Nós vamos ver a manifestação da intervenção divina. Nós vamos ver a mão de Deus operando. Amém? Você não vai ver a mão de Deus, né? Eu estou falando figurativamente, mas você vê o resultado da mão de Deus operando. Amém, queridos? Não importa o processo que tenha que se passar, permaneçamos firmes na palavra. Firmes porque a gente vai chegar ao ponto de ver o resultado da mão de Deus operando. E aquilo que era impossível, agora não é mais, agora já é realidade. Amém? Em João capítulo 11, 37 ao 44, aquele episódio de Lázaro, né? As pessoas ficaram espantadas, né? Eles, lá em João 11, do versículo 37 ao 44, diz: Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, sai, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Crer em Deus, querido, é ter convicção pela palavra de Deus, que Deus vela pela sua palavra para cumprir, que Deus cumpre a sua palavra, que Deus não muda, querido, aquilo que ele disse, a palavra dele vai realizar o propósito para o qual ele a destinou. Então, se nós crermos, se nós ficarmos firmes na palavra, nós vamos ver a glória de Deus. Por último, João capítulo 20, do versículo 26 ao 29, Jesus havia ressuscitado, havia aparecido para muitos dos seus discípulos, e eles estavam contando entre si, né, que tinham visto o Mestre ressuscitado, mas Tomé disse que não acreditaria. Se ele não visse com os seus próprios olhos e não visse os buracos no pulso de Jesus e no seu lado e não colocasse ali o dedo, ele não acreditaria. Aí, João capítulo 20 narra um momento, a partir do versículo 26, em que eles estavam reunidos e Jesus aparece no meio deles. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé:
Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Sabe, queridos, essa fé aqui do tipo de Tomé, como ele disse, se eu não ver, eu não acredito. Se eu não colocar a minha mão ali do lado do buraco, ali na mão dele, no buraco aqui do lado, onde o soldado furou com a lança, eu não acredito. Jesus chamou essa fé que precisa da evidência dos sentidos, Jesus chamou de incredulidade. E é isso que tem acontecido muito hoje. As pessoas querem primeiro ver para depois crer. Isso é incredulidade, querido. Nós cremos e porque cremos, vemos. Então nós precisamos nos manter firmes e estáveis na palavra. Deus não muda, a sua palavra não muda, Deus disse na sua palavra, é isso e pronto. Fico firme com a palavra e aí eu vou ver. Eu vou ver aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Finalizando, o último versículo está em Hebreus capítulo 11. A partir do versículo 1 diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Certeza de coisas que se esperam. Convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Como diz lá em Gênesis 1, disse Deus, haja luz e houve luz, e assim por diante. Versículo 4 de Hebreus, capítulo 11. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Deus tomou para si. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, presenteador. Queridos, sem fé é impossível agradar a Deus. E fé não tem nada a ver com as evidências que temos pelos sentidos. Fé tem tudo a ver com o fundamento, que é a palavra de Deus. Cremos na palavra de Deus, não precisamos ver. Cremos e Deus manifesta aquilo que Ele diz na sua palavra, para que nós possamos, então, ver o fruto da nossa fé, a materialização da palavra de Deus. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Pai, obrigado por este tempo que estamos aqui. Obrigado, Pai. Desculpa, queridos. Obrigado por mais um dia. Estamos aqui recebendo a Tua palavra. Nós cremos, Pai, e descansamos na Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. O Senhor cumpre a Tua palavra. Nós descansamos, Pai. Descansamos, independentemente das circunstâncias, independentemente daquilo que os nossos sentidos nos mostram. Nós descansamos no Senhor, descansamos confiando na Tua palavra. Pai, sobre cada um dos que estão aqui assistindo esse vídeo, sobre cada um da família Vida Plena Ministério Internacional e seus familiares, eu creio nessa palavra sendo reveladora, sendo alimento, fortalecimento, refrigério. E sobre cada um deles eu declaro paz, saúde, alegria e prosperidade do céu. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer pela recuperação completa do Fernando e do Sérgio Bandeira. Quero te agradecer, Pai, pela recuperação completa e salvação do Edi Rezende, pela salvação e libertação da família da Val, seu Walter, Dona Leide, Walter Filho, Fábio, Rafael, Val, salvação e libertação nessa família. Te agradeço também, Pai, pelos teus anjos guardando e livrando Luiz Eduardo e a Patrícia. Em nome de Jesus, Pai, te agradeço pela recuperação completa da Joyce e sua família. Te agradeço pela conclusão, pelo desenvolvimento e conclusão da gravidez da Lidiana Marcolino e da Sara Cavalcante, esses bebês formando com perfeição e, ao final, um parto rápido e fácil. Em nome de Jesus Cristo eu te agradeço. E sobre cada um, Pai, dos irmãos da Vida Plena, cada um que está assistindo esse vídeo, eu declaro paz, saúde, alegria e prosperidade do céu, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Dê o seu like ou o seu dislike, compartilhe, comente,
chame, convide pessoas para se inscrever no nosso canal. Vamos fazer o canal crescer. Amém? Até a próxima, fiquem na paz. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos.